Olá pessoal, tudo bem? Graças a Deus, deixa eu chegar mais um pouco para cá. Estamos aqui mais uma vez. Para quem não me conhece, me chamo Douglas Cavalcante, aqui na Terra. Estou como Douglas Cavalcante, porque nós estamos aqui, mas nós não somos daqui, né? Eu sou autor do livro Entre o Céu e a Terra, primeiro, segundo e terceiro volume, junto com a esposa Eleusa Cristina. Só procurar aí na loja americana, pode procurar na Submarino, né? Tem aí na Amazon também, tem um online na Saraiva, e também pode entrar em contato comigo, né? Que eu posso te passar o livro por um preço mais em conta, que muita gente entra em contato. Meu WhatsApp é 21 986 31 6630. E eu quero agradecer os internautas aí que tem ajudado o Projeto Vitória Cristina, que é um projeto que eu criei junto com a minha esposa em 2016, onde nós desenvolvemos inúmeros trabalhos sociais com orfanatos, asilos, moradores de rua, famílias em especial. Agora mesmo nós estamos com uma situação aqui que a gente está ajudando uma família que veio de fora, de outro país, para cá, né? Estão passando necessidade, dificuldade. E na medida do possível a gente vai ajudando. Ajudamos uma outra família também, né, na região dos lagos, a conquistar lá um objetivo, uma necessidade, que é uma geladeira, né? Todos nós temos necessidade de alguma coisa, um fogão, alguma coisa desse tipo. E a gente sempre que ajuda é através da sua ajuda. Nós não temos condições de ajudar, né? Nós somos assim, eu sou porteiro, né? Minha esposa é dona do lar e dá aula em casa, né? E a gente somando a nossa renda junto, o que dá pra gente, a gente vive aqui, paga as contas, luz, isso e aquilo, né? E o pouco que a gente tem, a gente vai reservando dinheirinho, porque sempre surgem essas situações. Então, juntando tudo, a gente consegue ajudar essas pessoas. Uma vez ou outra, às vezes a gente mexe no nosso dinheirinho, né, no salário, no dinheirinho que a gente vai guardando para fazer algumas coisinhas, obrinhas em casa, né? Por exemplo, aqui mesmo o piso da casa, esses dias uma criança teve aqui, aí perguntou assim: tio, o senhor vai trocar o piso? Uma criancinha, ele vai trocar o piso, que ela viu que o piso estava muito precário, né, pessoal? E várias pessoas que já vieram aqui em casa viram. Mas a vida é assim mesmo. A gente que não é preso à materialidade tem esse problema. Você que não é preso à materialidade, você está satisfeito com o que você tem. Por exemplo, se eu tivesse hoje morando num barraco de estuque, alguma coisa desse tipo, para mim estava bom. Bem, pessoal, lembrando que hoje é dia 25 de janeiro de 2020, né? Você pode estar até assistindo esse vídeo 20 ou 50 anos depois, vai servir para você também. Esse vídeo é eterno. Tá bom? Já chegaram ao planeta mais de 9 milhões de gerações, né? As estatísticas que eu costumo dar a todos os vídeos. E eu vou procurar esse ano dar o máximo possível para você fazer uma análise, porque muita gente já despertou, né? Fico feliz porque tem muita gente que chegou no canal aqui. Quero agradecer os novos inscritos, tá? Chegaram aqui no canal e começaram a observar, eu dando as estatísticas. Aí depois começaram a entrar em contato comigo. E hoje eu estou com uma pergunta aqui, duas perguntas, que é do Milton, né? O Milton é um internauta que sempre está me acompanhando. Um beijo no coração, Milton. E do Milton Ferreira e do Humberto Nascimento, né? Aqueles que têm experiência fora do corpo, lúcida, que viaja e vai a cidades astrais, ou colônias espirituais, moradas celestiais, né? Cada um dá um nome, a religião, filosofia, desdobramento, EQM, experiência de quase morte, que se dá após ser comprovado realmente que a pessoa ela morreu, nem que seja por alguns segundos ou até minutos, sempre se depara com um local de paz e tranquilidade, outras não, se encontram em lugar de tormento e sofrimento, porque é o próprio espírito
que se julga, após a morte segue seu juízo, ele mesmo vai a juízo dele mesmo, porque ele está aqui vivendo uma experiência física. Ele aceitou participar de uma experiência física. Então, naquele momento que ele vai a juízo do que ele fez na terra. Depois, com o passar do tempo, ele, voltando ao seu estado normal de consciência e trabalhando a sua consciência para estar num estado de paz e amor, aí ele fica em paz, em amor. É onde se fala que tem o nosso lar, tem cidades astrais maravilhosas, lugares lindos. É onde ele se encontra com o que a religião fala alma, eu falo consciência. Então ele se encontra com outras consciências em determinados lugares, né? E a pergunta aqui do Milton, vamos primeiro à pergunta do Humberto Nascimento. Ele faz a seguinte pergunta: Douglas, nós temos esse direito de querer não voltar mais? Tá? E o Milton Ferreira fez a seguinte pergunta: como está sincronizada as perguntas, está tudo conectado. Projeto Vitória Cristina, você acha que uma pessoa vai escolher sofrer? Eu tenho dificuldade de entender isso. Então, o Humberto perguntou se nós temos direito de voltar, e o Milton já perguntou se nós vamos querer sofrer. Como sofrer? Se eu estou no estado de paz e tranquilidade, eu vou querer voltar à Terra e sofrer? Vamos lá. Vou te responder aqui na Terra, tá? E vou te responder no extrafísico, no mundo espiritual, que a religião, a instituição religiosa prega, tá? Que é no extrafísico, e vou falar aqui no físico, no material. Vou falar nos dois lados, tá? E vou pegar uma parábola, uma ilustração para te ajudar. Jesus falava muito em parábola, para ajudar as pessoas a entenderem, né, naquela época. Então, vou pegar uma parábola, uma ilustração para te ajudar. Vamos supor que eu estou aqui trabalhando. Como eu estou trabalhando? Sou porteiro, né? Tenho 6 anos lá no meu serviço. Né? Um bom comportamento, faço a minha parte. Então, eu tenho motivo para me ficar lá no meu trabalho. Eu não tenho motivo para me sair e nem para me mandarem embora. Até mesmo por causa do tempo que eu tenho lá. Sabem que eu vou ter que desembolsar um dinheirinho. 6 anos é um dinheirinho. Não é muito, mas é um dinheirinho. Né? É só uma forma de dizer dinheirinho. Então, me surge uma oportunidade. Eu ganho lá no meu trabalho 2 salários mínimos. Tá? Me surge 2 salários mínimos indo para meio, 2 salários e meio, tá? Então me surge uma oportunidade, eu vou colocar aí na Inglaterra ou na Suíça, um exemplo, tá? Ou na Noruega, de um amigo que está lá, uma amiga, seja da forma que for, mas amigos que moram lá, de trabalhar numa empresa lá. E o patrão dela falou assim: eu queria uma pessoa de confiança, uma pessoa séria. E esse amigo e amiga me conhece o meu procedimento com a minha esposa, a minha vivência, né? Já esteve na minha casa, etc. Já tivemos vários contatos. E está morando lá na Noruega. O salário vai ser 10 mil reais. Porém, o país, eu não conheço, conheço amigo, não conheço nada. Eu posso tomar uma decisão de pedir demissão e ir para lá. Correr esse risco. Que pode ser que lá, de repente, aconteça algo, a gente não sabe. Eu conheço vários casos que aconteceram assim. De pessoas, amigos aqui do Brasil, que foram lá para fora a convite de outros amigos e deu tudo errado. E perderam o empregão aqui. Abriram mão do que tinha aqui certo para ir para lá. Tentar lá. E deu errado. Isso, eu vou dizer que não é um suicídio, mas não é um risco, não é um sofrimento. Outra coisa, vamos supor
Existem vários exemplos que eu posso dar nesse sentido. O cara tá bem lá nos Estados Unidos. Tem filmes que mostram isso aí. O cara tá bem, tranquilão. Só que surge uma oportunidade para ele ir para uma zona de guerra. E ele quer participar do evento. Por quê? Por causa da aventura? Não. É porque lá fizeram o convite. Ó, quem for para aquele lugar vai receber 10 vezes mais do que ganha aqui nos Estados Unidos. Pô, então se eu ganho o salário X lá, porque é risco. Então o governo vai te pagar 10 vezes mais. Aí o cara no olho, pô, vou entrar nesse projeto aí. Só que ele pode ficar lá mesmo e não voltar só o corpo. Se voltar o corpo, voltar para os Estados Unidos. Não é um risco? Aí você fala assim, pô, mas é querer sofrer. A Terra, eu já falei em vários vídeos, não existe morte. Você, Milton, não é o corpo, você é a consciência. O que a instituição religiosa chama de espírito, alma, tá? Alma, espírito não, alma, tá? Ou perispírito. Algumas filosofias chamam de perispírito. Estuda sobre o perispírito, tá? Então, quando o corpo, que é daqui da Mãe Terra, biologicamente deixa de sobreviver, ele volta ao pó. E o espírito, como diz a Bíblia, volta a Deus. A alma, tá? O espírito mesmo, ele está num lugar que ele não sofre nada, tá? O nosso espírito está em um lugar que não sofre nada. Eu não gosto de me aprofundar muito nisso não, que eu ainda vejo que muitos ainda não estão preparados, às vezes, para ouvir isso. Mas já vou me aprofundando, porque eu acho que já passou o tempo, já estamos em 2020, né? Então, o espírito está num estado, em um lugar onde ele não sofre. O que sofre é a alma e o perispírito, que vem viver a experiência no corpo biológico. É a experiência. Tá, agora eu vou pegar a pergunta do Humberto. É obrigado vir? Não. Ninguém é obrigado a vir. Tá? Ninguém é obrigado a vir. Então, inclusive um dos problemas, vários problemas que a gente encontra na Bíblia, né? Isso é pessoal de cada ser, que tinham determinados profetas que eles falavam coisas que não era para falar. Por que não era para falar? Porque o povo da época não estava preparado para ouvir. Eu já falei isso em vários vídeos aqui. Tem crianças que o pai e a mãe não podem contar certas intimidades, porque ainda não é a hora. Né? Tem que ir enrolando até chegar a uma maturidade de poder explicar ela. Assim é o mundo espiritual. Entendeu? Então existem consciências, tá? Que são espíritos que influenciam outros a entrarem nesse projeto Terra. Tá? Não é que te jogam, mas te envolvem de uma tal forma. Eu posso trazer para o dia de hoje também Humberto e Milton. Vamos supor, não sei se vocês já entraram aqui no West Shop, perto da minha casa. Eu moro em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Tem o Parque Shop e o West Shop, 2 shoppings bons demais, né? O Parque Shop dá quase 3 West Shop, né? Então, tem jogos virtuais, aqui tanto em um como no outro, que tu coloca uma máscara, realidade virtual. Não sei se vocês já experimentaram. Quem não experimentou, eu aconselho, experimente. Experimente. É uma experiência, experimente. Quando você coloca aquela máscara, você entra dentro daquela aventura, daquela guerra, daquela situação que está ocorrendo ali dentro daquele filme, daquele sistema, daquela novela, daquela fantasia, de uma tal forma que parece que você está lá dentro. E quando um cara, por exemplo, ele vem te dar uma facada, só um exemplo, vem te dar uma facada, tá? Por isso que tem cientista dizendo que nós estamos vivendo uma realidade virtual, mas dentro da biologicamente,
tá? Estamos em outro... Sabia que tem cientista já falando isso? Que estamos em outra dimensão, justamente o que eu estou falando, tá? Isso eu vi, o que eu estou te falando foi o que eu vi, tá? Eu vi vários seres dormindo. Fui levado em espírito em 2016, eu não tinha entendido ainda. Eu tive que estudar, buscar várias informações para me despertar e entender, né? Eu fui levado pela Vitória, né? Em 2016, ela me mostrou vários seres e eu perguntei a ela o que era. Ela mesmo falou: vai lá e pergunta aqueles seres. Seres iluminados, corpos glorificados, que a igreja diz corpo glorificado. E perguntei o que era aquilo. Aí, um ser em formato de mulher, tá? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. São seres que nos fizeram o corpo, a nossa imagem. A nossa imagem e semelhança do lado de lá é essa aqui. Tá? O corpo é para modelar a nossa imagem e semelhança do lado de lá. Sendo que a semelhança do lado de lá, nós podemos alterar ela. Tá me entendendo? Isso é um outro assunto. Então, eu perguntei aquele ser todo iluminado, com aparência de mulher, muito linda, um cabelão imenso, né? E os cabelos brilhosos, tudo brilhava, tudo brilhava. E eu perguntei, quem é esse ser que está vivendo essa experiência? Aí, por que ele está aí deitado? Tipo uma maca flutuante, não tinha nada, pé nada embaixo, em cima uma bola de energia. Aí ela foi e me falou: ele está vivendo uma experiência na Terra. Mas eu não tinha entendido que loucura é essa e tal. E o tempo passou, pessoal, em 2019 que eu descobri isso. Eu tive que dar volta no mundo, por isso que eu comecei a buscar várias coisas, para me entender tudo que eu via. A Vitória me mostrou várias coisas. E aí eu fui despertando. Pessoal, como é que eu falo com garantia? Vocês não vão ver arrebatamento, vocês vão ver geração chegando e saindo. Pessoal, desde 2016, a maioria dos meus vídeos eu falo isso. E várias pessoas partiram. Antes mesmo partiu um locutor famoso aqui no Rio de Janeiro, acho que é Antônio Carlos. Antônio Carlos, acho que é Antônio Carlos, da Rádio Tupi, Tupi FM AM. Né? E todos os dias acontece, e chega a geração, e sai geração. Então, o espírito, o ser espiritual, cósmico, ao qual nós somos, ele tem um poder tão grande que para ele viver uma experiência como essa, ele não tem medo. Mas tem outros seres que têm. Tem outros que vêm por curiosidade para viver a experiência na matéria e ver o que é, como que é. Aí não querem voltar mais. Tá? Eu mesmo estive 4 vezes conversando com a Vitória, que ela falou: não volto mais, eu não sou obrigada a voltar. Foi aonde eu busquei sobre reencarnação. O pessoal não entendia, não sabia nada de reencarnação. A Vitória me falou 4 vezes que ela não era obrigada a voltar. Voltar? Eu pensei comigo, voltar. Aí eu descobri que os judeus, principalmente os tradicionais, já pregam reencarnação. Há milênios antes, muito antes de Jesus vir à Terra. Aí eu fui lá em Mateus 17, Jesus falou para os apóstolos: Elias já veio, já esteve entre vocês, vocês nem perceberam, não se tocaram, ele estava aqui. Ué, como Elias já veio? Aí eles pensam que Elias era João Batista. Aí eu fui a fundo, aí procurei um amigo meu que é judeu, que já estuda sobre reencarnação. Se era aquilo que eu estava entendendo. Ele falou: Douglas, está tão claro. Por que os apóstolos falaram, Douglas? Pô, está tão claro. É os nossos estudos, nós já estudamos isso há milênios. Rabinos, tem rabinos no mundo inteiro. O colega meu estava falando, ele é judeu. Eu tenho amigos meus rabinos no mundo inteiro e outros que eu não conheço que dão aula sobre reencarnação, Douglas. Só que no Ocidente está chegando agora, no Oriente isso é antiguíssimo, antes da construção da Bíblia. Aí eu falei para ele: rapaz, aí procurei um outro amigo, aí comecei a fazer esse estudo, aí eu descobri que os egípcios, foi de lá que veio o ensinamento e o estudo sobre a reencarnação, que os faraós já estudavam sobre isso. E quem estudou no Egito? Moisés, e Moisés e Abraão passaram pelo Egito, os dois estudaram também lá. Né? Aí tem a biblioteca de Gilgamesh,
né? Tem vários. Aí comecei a descobrir os Anunnakis, aí comecei a estudar o livro de Enki, e fui vendo que uma coisa estava conectando a outra. Eu falei, rapaz, a criação do corpo humano, né? Por que nós agimos assim? Aí fui descobrindo várias coisas. Então, o ser espiritual, a reencarnação é um fato, não tem nem como fugir, tá? Mas ela é dada ao ser de acordo com a sua necessidade. Se ele sentir a necessidade de vir viver uma experiência aqui, ele vai vir viver. E aqui na Terra, quando nós estamos frustrados com alguma situação e uma pessoa nos apresenta uma situação que vai nos ajudar a tirar a gente da depressão para entrar numa zona de conforto, nem que seja momentânea, a gente não procura. Por exemplo, você sofreu uma perca muito grande, ou então você, o emprego dos seus sonhos você perdeu. E aí chega uma oportunidade para você ir para um lugar, né? Espairecer, refletir, ficar em paz para você não cometer besteira. É uma experiência, né? Como agora, se eu não me engano, no mês de junho eu estou querendo, falei até com a minha esposa, existe uma terapia chamada Vipassana ou Vipassana, um negócio assim. Eu cheguei a colocar ela aí, acho que é Vipassana. Eu vou colocar o link depois para vocês, nessa descrição desse vídeo. Você fica 10 dias isolado num lugar, se auto-reconhecendo, tá? É uma terapia. Não tem som, não tem nada. É só você num quarto. 10 dias. Só sai pro horário de, acho que café da manhã, almoço, tem esses horários. Tá me entendendo? Essas coisas. É um trabalho para ajudar a consciência. E tudo é consciência, né, pessoal? Então, o que acontece? É uma experiência. Tem gente, eu não sei, eu não procurei me informar, mas eu tenho certeza disso. Tem gente que talvez não aguente, pessoal. Eu já vivi inúmeras experiências que eu gosto de viver, tá? Então, o que acontece? O ser não é obrigado a voltar, tá? Você pode ver também que no filme Avatar, aquilo ali, você tem que entender que quem fez o filme, a novela, isso tudo, são consciências, são espíritos, estão encarnados. E da onde veio a ideia e de onde veio aquela informação para ele? Se liga, pessoal, desperta, tá? Quem está dormindo ainda, desperta, tá? Você vê que no filme Avatar, o ator principal, ele já estava cheio da vida dele. Ele estava enjoado com a vida que ele estava vivendo. Ele queria viver uma experiência diferente. Tá me entendendo? Então ele entrou num experimento. No filme Matrix, você vê também que existem pessoas ali, seres ali, tá? Que estão satisfeitos com a vida que tem no mundo, na sociedade espiritual, onde eles vivem, em suas colônias, suas cidades astrais, etc., moradas, etc., e existem outros seres, tá? Que querem viver a ilusão. Não, quero viver a ilusão. Eu conheço tudo aqui. Vou dar um exemplo. Conheço tudo. Dona Maria, João. Conheço todo mundo. Todo dia a mesma rotina. Isso aqui. Eu quero algo diferente. Então, eles querem entrar numa ilusão e dormir. E entrar numa experiência virtual. Vamos colocar assim. Mas com aparência de realidade. Por isso que você vê, chega gente, sai gente. O planeta o dia todo chega, sai, chega, sai, chega, sai. Então, muitos seres que um dia foram pobres, depois querem viver uma experiência de rico. Isso é a natureza de cada ser. Aqui entre nós temos isso também, pessoal. Hoje, por exemplo, estou como porteiro, amanhã perdi o emprego. Aí me surge uma oportunidade, fiz um curso de barbeiro, que é um dom, que é uma profissão que eu adquiri, não é nem dom, isso é uma profissão, né? Que eu adquiri fazendo curso, e aí de repente eu quero viver uma experiência de barbeiro, não quero mais ser porteiro. Aí procuro uma oportunidade, me abre a porta, me estabilizo na barbearia, e aí fico lá, ou até o resto da minha vida, ou mais tarde eu vou me enjoar,
E não, tô cheio, já cortei mais de não sei quantos mil cabelos. Agora eu vou viver uma outra experiência final, vou trabalhar de... Um exemplo, sou formado em psicologia e vou trabalhar de psicólogo. Eu vou abrir uma clínica no final da minha vida, e com a experiência de vida que eu tenho, eu vou atender os pacientes. E ali eu vou até o final da minha vida física, terminou meu tempo, eu volto para o meu estado de espírito. Agora, o importante é você praticar o bem. Por que a gente fala praticar o bem? Porque como você é visto praticando o mal? É uma questão de raciocínio, pessoal. Aqui no nosso meio, na sociedade, em qualquer país que você vá, você praticando o mal, você é visto como um ser que dá medo, que causa terror, que faz isso, que faz aquilo, tá me entendendo? É questão de raciocínio. Então, por que não vou praticar o bem o tempo todo? Então, imagina lá de lá como você é visto. Pô, se você foi lá para a terra, matou, fez isso, fez aquilo, atrocidou, roubou. Poxa, você tem condição de viver numa sociedade, por exemplo, todo mundo ali de paz, tranquilidade, todo mundo trabalhou. Vai procurar outra cidade, outro lugar que se enquadre. Aí você vai lá no filme do Thor, onde o Hulk estava num mundo que só tinha bagunça, né? Aí o Thor fala assim pro Hulk, esse é o seu mundo, Hulk. Fica aqui e fala pro irmão dele, né? Esqueci o nome do irmão dele agora, né? Ele fala pro irmão dele, aqui é o seu mundo. O Thor fala pro irmão dele, aqui é o seu mundo, tem a sua cara, é bagunça, ilusão, né? E a Terra, por isso que dizem que a Terra é um filme, é um teatro, é ilusão. Salomão fala bem claro que a Terra é ilusão, tudo aqui é ilusão. Mas nós aceitamos fazer parte desse projeto. Ah, mãe, eu não quero. E o livre-arbítrio? Humberto, tem o livre-arbítrio, ninguém pode te forçar nada, pode te influenciar, diferente. Eu posso te influenciar a fazer parte de um projeto que eu criei. E tem falhas no meu projeto. Mas não vou falar as falhas com você, Humberto. Eu quero que você me ajude no meu projeto. No meio do caminho, tu pode desistir. E aí? Pode desistir e sair. Não, Douglas, obrigado. Eu posso pedir demissão do meu emprego. Não gostei lá, o projeto lá e tal. Oferece isso. Não gostei não. Tem um outro ali melhor. Eu peço demissão e vou para um outro melhor. Então a consciência, por isso que se fala em mundos paralelos, né? Estamos nessa realidade aqui material, física, porém nós vamos sair daqui um dia. A decisão se vai voltar ou não é sua. Eu não posso dizer para você o que só você decide. Eu tenho que respeitar você, né? Existem alguns seres que forçam a barra com o outro, tá? Isso é natural, no nosso meio acontece isso. Às vezes tu tá em casa, a pessoa, pô, vamos lá comigo no cinema, vamos lá comigo na festa, não, eu tô em paz aqui, vamos lá. Aí às vezes você vai na festa, se aborrece com alguém que vê lá, não acontece isso, pessoal. Ou com alguma situação que aconteceu lá, você não queria a festa. Eu tenho um amigo meu que ele não queria fazer festa pro genro dele. Mas aí a esposa dele insistiu que tinha que fazer, a esposa desse amigo. Aí falou, eu não quero, ele é de bagunça, ele é disso, é daquilo, vai trazer problema pra gente. Aí ela insistiu, tinha que fazer, era um projeto. Aí projetaram a festa, programaram tudo direitinho, bonitinho. Só que o genro dele realmente não sabe se controlar, começou a beber. Daqui a pouco já estava brigando com o próprio colega na festa dele. A festa era dele, do genro. Estava brigando com um colega que ele convidou. Mas brigando mesmo, saindo na mão. Aí esse colega meu, que é polícia, teve que se meter no meio e separou os dois. E eles voltaram a brigar de novo, e separou de novo, e todo mundo separando, e a maior confusão. Teve uma hora que ele puxou a pistola dele e fez uma coisa que ele não deveria, deu tiro pro alto. Que não pode, sabia que não pode isso? Isso foi em 2018. Estou contando para vocês agora em 2020, para vocês verem como são exemplos que servem, né? Aí ele ficou chateado e deu uma pancada no genro, bateu mesmo, para valer, mas foi uma só. Ele caiu no chão quase que desmaiado. É um garoto novo, mas magrinho, mas já adulto, né? E falou, não quero você mais aqui na minha casa.
não quero você mais aqui, e nem aqui no bairro. Se eu te ver aqui, tu vai apanhar muito. Se eu não fizer outra coisa pior contigo. Aí a filha dele, não, pai... Aí sumiu. E aí ela foi embora, porque é casada com ele, foi embora. Aí só a filha vinha, ficou meses visitando. Anos. Aí foi em 2018. Agora em final de 2019, que ele apareceu na casa do pai. Aí o pai dele, eu conversando com o pai dele, falou, ele já aprendeu a lição. Ele sabe que da próxima vez eu não tenho sangue de barata. Falou assim mesmo. Tá vendo? São projetos. E a gente vê no nosso meio a mesma coisa. Existem seres que vêm para a Terra, ô Milton, vivenciar a experiência, chega aqui, porque quando você está do lado de lá, você não sofre. Lá não tem sofrimento, é só num estado de consciência. Tá? O que você fez de errado. Depois você vai se recuperando e vai se libertando do seu próprio tormento, inferno, umbral, etc, etc. Cada um dá um nome. Então, Milton, você vai se libertando até você estar num estado de paz e tranquilidade. Até mesmo que muitos vão te ajudar. Somos todos irmãos. Então faz todo um processo para te ajudar a voltar ao estado de paz. Aí vamos supor que aquele que foi o Milton ou o Humberto quer voltar e viver uma nova experiência. Mas agora vai voltar para ser rico. Só que a Terra é material. Aqui vai ter que lidar com outros seres que vão perder a cabeça aqui. Tá me entendendo? Porque a matéria, o corte na mão não tem como evitar, a dor de cabeça não tem como evitar, é a matéria. O sofrimento, a morte, quebrar um braço, um acidente de carro, não tem como evitar. A gente pode até melhorar isso através do que? Da consciência, usando o raciocínio lógico. Tá me entendendo? Eu vou depois gravar um vídeo falando sobre o raciocínio lógico, por que está acontecendo essa mudança no planeta de plásticos, essas coisas, tá? Então você volta se você quiser. Porque se você fosse forçado a voltar, cadê o livre-arbítrio? Onde existe o livre-arbítrio? Aí vem a questão, pô, se não tem o livre-arbítrio numa dimensão extrafísica, espiritual, então eu sou manipulado, eu sou um boneco. Não, não é isso. É guerra de conhecimento. Do lado de lá você é influenciado, como do lado de cá, não tem como fugir. Eu conheço casos aqui, infelizmente, poderia ficar horas aqui contando, de amigos meus que entraram em furada a ponto de perder a vida. Um colega, num passeio, o outro colega falou assim, cara, mergulha, porque é fundo aí. Pô, já mergulhei. Ele mergulhou. E nisso, demorou um pouco para ele voltar. Quando subiu, nós só vimos subir o sangue. Depois é que o corpo levantou. No momento que ele mergulhou, tinha uma pedra lá embaixo, na direção que ele mergulhou. Ele bateu com a cabeça, morreu na hora. A pancada, pum, apagou na hora. Vendo? E o tempinho que ele ficou lá embaixo, engoliu água, pior ainda, morreu afogado, foi tudo junto. Tudo ao mesmo tempo. Quando voltou, já voltou morto. Foi convidado para fazer parte de um passeio. Existem vários casos assim no mundo inteiro. Então pense bem antes de vir. Mas a morte não existe. Nós não somos o corpo. Eu já falei isso várias vezes. E isso eu vi no mundo extrafísico e vejo todo dia. Eu tenho viagem lúcida, né? Algumas coisas são omitidas. Então você não é obrigado a voltar, tá bom? E a experiência dolorosa, ou seja, agora você está ciente, tem muitos seres que não têm essa ciência. Tá bom? Milton e Humberto. Gratidão aí pela pergunta. Invista na paz, no amor, no social, na humildade, na simplicidade. Aprenda, busque conhecimento. Tudo que você puder aprender. Se puder conhecer lendo, é melhor do que ir lá e praticar ou visitar, porque de repente você pode sofrer uma decepção ou pode acontecer algo que não deveria, então lê. E hoje muitos que estão lá relatam que viram, eu mesmo relato no terceiro livro, várias experiências minhas em religiões que eu fui lá visitar para conhecer. Filosofias, templos, eu visitei alguns templos, tá me entendendo? E continuo visitando. Tá bom, pessoal? Gratidão a todos, muita paz, muita graça, amor, Shalom Adonai, um forte abraço
Namastê.